Pregação e Pregadores, capítulo 15. Os ardis e o romance. Restam ainda certas questões avulsas às quais devo me referir. Uma delas diz respeito ao problema de repetir o mesmo sermão. Nisto não há qualquer problema grave, mas descobri que algumas pessoas se surpreendem com o fato de que um pregador repita um sermão. Parece imaginar que fazer isso é uma atitude quase pecaminosa. Por isso, temos de examinar esta questão. Quando falo em repetir um sermão, é óbvio que não estou pensando em repetir o mesmo sermão na mesma igreja, para as mesmas pessoas. Refiro-me a usar um sermão que já havíamos pregado em nossa própria igreja, pregando-o em outros lugares, quando somos convidados a pregar durante um período de férias ou em uma ocasião especial. No que diz respeito a pregar o mesmo sermão em uma mesma igreja, sinto grande dificuldade em compreender como é possível que alguém faça isso. Pessoalmente, eu ficaria bem constrangido para fazê-lo. Todavia, há homens que têm feito isso. Um organista revelou-me que ouvira certo ministro pregar seu famoso sermão sobre Balaão e sua jumenta, por nada menos de 7 vezes, na igreja em que ele era organista, e podia recitar palavra por palavra certas porções daquele sermão. Não preciso dizer mais nada sobre isso. Também falaram-me sobre um famoso pregador norte-americano que costumava repetir certo sermão específico a cada ano, quando era pastor de uma igreja na Filadélfia. Todos os membros da igreja sabiam que ele faria isso e costumavam esperar ansiosamente por tal sermão. Também soube que ele o fez porque lhe pediram. Pessoas têm lhe pedido que pregue um sermão específico em diferentes ocasiões, e ele tem atendido esses pedidos reiteradas vezes. Nada tenho a dizer em favor dessa prática. Na realidade, muito tenho a dizer contra ela. Porém, que dizer sobre pregar o mesmo sermão em outra igreja ou em outras igrejas? Existe algum princípio envolvido nisso? Até onde tenho conhecido da história desta particularidade, com base em leitura e conversa, existe apenas um homem que era uma exceção a isto, a saber, Charles Haddon Spurgeon. Portanto, cumpre-nos dar alguma atenção a essa questão. Spurgeon não aprovava a repetição de sermões, sempre procurava preparar um novo sermão para cada ocasião. No entanto, é muito interessante ler o que ocorreu na ocasião em que ele visitou a Escócia pela primeira vez e pregou em Edimburgo. Ele seguiu seu método usual e pregou um novo sermão, apesar de saber que pregaria a uma numerosa e curiosa audiência. Mas a mensagem foi um completo fracasso. Assim, Spurgeon enviou à sua casa em Londres uma mensagem urgente solicitando que lhe trouxesse as notas de um sermão que pregara no tabernáculo no domingo anterior. Por conseguinte, Spurgeon teve de reconsiderar sua própria norma em um momento de crise e dificuldade. No entanto, exceto neste único caso de Spurgeon, até onde tenho consciência, a tendência de outros notáveis pregadores tem sido a de repetir seus sermões. Whitefield fazia isso constantemente, o que também acontecia com John Wesley. Você terá apenas de ler os diários deles para descobrir isso. Deixaram registrado que pregaram este ou aquele sermão sobre este ou aquele texto e que o pregaram novamente em outros lugares várias vezes. Foi interessante observar recentemente, em um dos volumes reimpressos dos diários de Benjamin Franklin, que este declarava ser capaz de dizer quando Whitefield estava pregando um novo sermão. Ele podia dizer imediatamente, somente por ouvir e observar o pregador, se era um novo sermão ou um sermão com o qual Whitefield estava bem familiarizado devido a frequentes repetições. Ele não demonstrava a mesma fluência e liberdade no caso de um novo sermão. Whitefield era muito cuidadoso, especialmente porque era um pregador extemporâneo. Houve, igualmente, um grande pregador do país de Gales, falecido em 1921, que costumava afirmar, definida e deliberadamente, que sentia jamais haver pregado realmente um sermão de maneira devida, a menos que já o pregasse 20 vezes. Apesar de compreender bem o que ele queria dizer, não me sinto feliz com isso. No caso específico daquele pregador, sinto que ele tinha certa tendência de tornar-se mais um retórico ou um declamador dramático. Nesta conexão,
também me lembro da excelente resposta que, em certa ocasião, outro grande e idoso pregador deu a alguém que se queixara de acabar de ouvi-lo pregar o mesmo sermão pela terceira vez. Mas ele não o havia repetido no mesmo lugar, e sim em lugares diferentes. O ouvinte era uma daquelas pessoas que seguem um pregador de lugar para lugar, e tais pessoas podem tornar-se um embaraço. Quando aquele homem apresentou sua queixa, o idoso e sábio pregador fitou-o e perguntou: "Você já o pôs em prática?" O seu interlocutor vacilou na resposta. "Muito bem", acrescentou o pregador, "continuarei a pregar aquele sermão até que você o ponha em prática." Esta é uma resposta satisfatória até certo ponto, mas justifica realmente esta prática? Acredito que sim, eu também a defenderia nestes mesmos termos. Afinal de contas, um sermão não é apenas uma declaração da verdade ou uma declaração de certo número de verdades. Também não é, de conformidade com a minha definição, somente a exposição de uma passagem qualquer. É muito mais do que isso. Se fosse apenas uma exposição e nada mais, estaria pronto a admitir que é perfeitamente válida a objeção contra a repetição de sermões. Contudo, se aceitarmos a definição de um sermão como uma mensagem e um dever, como uma entidade, como uma mensagem completa em si mesma, que tem forma e maneiras específicas, penso que muito pode ser dito em favor da repetição do mesmo sermão em diversos lugares. Minha principal razão para dizer isso, e por certo, esta experiência de todo pregador, é que algumas mensagens são dadas ao pregador de maneira especial. Já fiz alusão a isso. Alguns sermões são conferidos ao pregador com uma clareza incomum. Até parece que a própria ordem dos pontos a serem apresentados lhe foi outorgada. Tudo parece ter sido um dom diferente da parte de Deus. Além disso, o pregador descobre que tal mensagem é honrada e usada pelo Espírito, talvez para a conversão de alguém ou como um meio de bênção especial para outros. Quanto a isso, não há dúvidas. Todo pregador pode testemunhar a esse respeito. Portanto, pergunto: por que um sermão desse tipo não pode ser repetido? Sem dúvida, o pregador sempre deve ter o interesse de dar o melhor que está ao seu alcance, o melhor que ele possui. Portanto, certamente é lícito o pregador escolher seu melhor sermão e pregá-lo ao povo. Existe ainda outro argumento. Assumindo o ponto de vista que venho advogando a respeito de sermões e da pregação, você perceberá que os sermões evoluem e se desenvolvem como resultado de serem pregados. Ninguém consegue ver tudo quando está preparando um sermão em seu escritório, mas o pregador percebe outros aspectos quando o prega. Assim, este sermão cresce e se desenvolve. Esta é uma questão muito interessante e fascinante. Falo de novo baseado em minha própria experiência, bem como aquilo que tenho ouvido de outros. Lembro-me de um pregador que me contou como um senso de alarme o assaltou subitamente. Aquele homem era um grande admirador de outro pregador. Ele mesmo era bom pregador, mas não era notável e popular como aquele a quem ele admirava. Entretanto, por ser homem bom e humilde, era admirador sincero do outro pregador. Em certa ocasião, ele esteve em um grande sínodo. Era costume que o último dia de cada sínodo fosse dedicado à pregação. Os grandes pregadores sempre eram convidados a falar nessas ocasiões. O grande herói do meu amigo levantou-se para pregar. E disse o meu amigo: para meu desalento, ouvi que ele anunciou determinado texto. Na realidade, comecei a sentir-me agoniado e aflito, porque, continuou ele, eu o ouvira pregar sobre aquele texto em minha própria igreja, cerca de 3 meses antes, em algumas reuniões especiais. Na ocasião, senti que o sermão não estava bem à altura dos padrões usuais dele. Assim, quando o ouvi anunciar seu texto, naquela grande ocasião, fiquei desalentado e cheio de ansiedade por causa de sua reputação. E prosseguiu: no entanto, eu não precisava ficar perturbado. Aquele sermão havia crescido e se desenvolvido. Agora estava quase irreconhecível. Eu ainda pude reconhecer o antigo esboço, mas agora se transformara em um sermão verdadeiramente grandioso, que ele pregou com poder imenso. O extraordinário naquele idoso homem, acrescentou ele, é que os seus sermões crescem, desenvolvem-se da forma mais notável.
E ele contrastou isso com os seus próprios sermões, asseverando: os meus sermões não evoluem. O que acontecia era que ele se preparava tão criteriosamente e meticulosamente, escrevendo cada palavra, que, em certo sentido, os seus sermões não podiam desenvolver-se. O mesmo não ocorria com o outro pregador, por isso seus sermões podiam crescer e desenvolver-se. O resultado disso era que, embora tal pregador vivesse pregando o mesmo sermão em muitos outros sentidos, não era o mesmo sermão. Tornara-se um sermão melhor, mais completo, um sermão maior. E não somente isso. Novamente surge toda a questão do relacionamento entre o sermão e a pregação. Conforme já confessei, é muito difícil definir isto. Todavia, está bem de acordo com a experiência afirmar que, à medida que nos familiarizarmos com um sermão, maior será a eficácia que demonstraremos em pregá-lo. Há menos senso de tensão e não nos preocupamos tanto em lembrar o que devemos dizer em seguida. Teremos alcançado tal medida de liberdade devido à familiaridade com o material que será impossível pregá-lo da mesma maneira como o pregamos pela primeira vez. Portanto, com base em todas essas razões, eu diria que é perfeitamente legítimo pregar o mesmo sermão quando sentimos que há algo excepcional nele, quando sentimos que ele comunica uma mensagem genuína, quando ele é abençoado e usado por Deus. De fato, fazer isso é prestar um benefício àqueles que o ouvirão. Alguém poderia indagar: mas quantas vezes devemos repetir este mesmo sermão? Eis uma pergunta difícil de responder. Meu distinto e famoso antecessor, Dr. G. Campbell Morgan, não se envergonhava disso. Lembro-me de ouvi-lo certo dia. E foi assim que ele começou. Sabemos que a confissão é boa para a alma, portanto, eu posso dizer a todos vocês, agora, antes de começar, que nesta manhã preparei este sermão pela 119ª vez. Quantas vezes devemos repetir o mesmo sermão? Tudo quanto posso dizer é o seguinte: esta não é uma questão de números ou de estatística. O Dr. Campbell Morgan tinha o cuidado de escrever, no envelope em que guardava as suas notas, o número de vezes que já pregara um sermão e o lugar em que o pregara. Isso era ótimo. Quanto ao número de vezes, isto não é uma questão mecânica. E quanto a isso, só existe uma regra, em minha opinião. Pare de pregar um sermão quando ele deixar de tomar conta de você, quando deixar de comovê-lo, quando deixar de ser um meio de bênçãos para você mesmo. A esta altura, não o pregue mais, porque daí em diante a pregação deste sermão será mecânica e, de fato, pode se tornar mero desempenho. Nada pode ser pior do que isso. Em certa ocasião, ouvi um homem em uma grande conferência bíblica nos Estados Unidos repetir um sermão a pedido de muitas pessoas. Ele tinha um grande sermão a respeito do Senhor Jesus Cristo, que se desenvolvia em termos das letras do alfabeto, de A até Z. Naturalmente, tratava-se de um sermão bastante longo. Ao ouvi-lo, preciso confessar que o efeito que ele teve sobre mim não foi o de levar-me a contemplar a glória do Senhor, nem o de sentir-me agradecido. Sentiu que o seu desempenho andou perto de ser blasfemo. O pregador apressou-se na apresentação de seu sermão. Tinha de fazer isso, para que tivesse tempo de completá-lo. Além disso, teria de partir daquele lugar após a reunião, por isso tinha de falar tão depressa. Grandes e gloriosas verdades eram proferidas mecanicamente. Muitos dos presentes tinham ouvido muitas vezes aquele sermão, portanto, consideravam-no maravilhoso. Era certamente um sermão inteligente, bem elaborado, uma espécie de acróstico. Para mim, tudo não passou de um mero desempenho, que levou as pessoas não a admirar, nem a adorar o Senhor, e sim a admirar a memória e a habilidade do pregador. Jamais devemos ter mero desempenho, não podemos reprovar isso de modo suficiente. Gostaria de acrescentar mais algumas advertências. Se você chegar a repetir um sermão desta maneira, terá de evitar determinadas coisas. Existe a história de um pregador bem conhecido, tanto nos Estados Unidos quanto na Grã-Bretanha, que preparava cuidadosamente os seus sermões, escrevendo-os integralmente, e os lia enquanto pregava, embora sem chamar a atenção para isso. Ele se interessava particularmente por palavras e suaves nuances de significação.
Era famoso quanto a isso. A história prossegue e diz que, em certa ocasião, certo representante de vendas visitava a cidade onde esse homem ministrava. E no domingo pela manhã, esse homem foi ouvir o famoso pregador. Ao sair, sentiu que acabara de ouvir o maior sermão que já escutara em toda a sua vida. E o que o impressionou, em especial, foi algo que aconteceu na metade do sermão. O grande pregador fez uma pausa dramática e disse: "Ora, qual é a palavra que eu quero aqui?" Então mencionou uma palavra. Não, ela chega perto, mas não é bem exata. Então experimentou outro vocábulo. Não, esta não é a palavra exata. Em seguida, muito dramaticamente, eis a palavra que transmite o sentido exato. O representante de vendas considerou isso maravilhoso. Nunca ouvira coisa semelhante. No fim da semana seguinte, esse mesmo homem encontrava-se noutra cidade e região do país. Examinou o jornal de sábado à noite para ver quem pregaria na manhã seguinte e, para sua grande satisfação e deleite, descobriu que aquele pregador deveria pregar nos cultos de aniversário de certa igreja. Evidentemente, não lhe restava dúvida sobre o lugar onde ele deveria ir na manhã seguinte. Foi àquela igreja e, chegado o momento de começar o sermão, o pregador anunciou o texto. Era o mesmo texto do sermão do domingo anterior. O vendedor ficou um tanto decepcionado, mas pensou que valia a pena ouvir de novo aquele sermão. Todavia, na metade do sermão, houve a pausa dramática e a mesma pergunta. Qual é a palavra que eu quero aqui? Etc. O representante de vendas ficou desgostoso, levantou-se e foi embora, dizendo que nunca mais ouviria aquele pregador. Portanto, se você tiver que repetir algum sermão, evite cair nesse ardil. Coisas assim têm causado muito dano à pregação. É uma desonestidade. O orador sabia qual era a palavra que queria quando fez a pergunta. No entanto, preferiu dar a impressão de que ela lhe ocorrera repetidamente. Tenho grande simpatia por um pregador idoso que conheci pessoalmente, um homem bom e idoso que prestara serviço fiel em sua igreja local durante muitos anos. Não era um grande pregador, mas quando estava com idade avançada, foi-lhe otorgada a grande honra de lhe pedirem que pregasse no que era chamado de associação trimestral. Esta era a maior ambição de muitos pregadores e, por certo, era a maior honra que poderia ser dada a qualquer deles. Esta grande honra, finalmente, coubera ao homem idoso e, conforme o costume, nessas ocasiões, ele era um dos dois pregadores. Assim, os dois pregadores subiram junto ao púlpito. Enquanto eram entoados os hinos, o outro pregador observou que o homem idoso estava prescrutando a congregação, fitando cuidadosamente cada pessoa dos diversos bancos. Portanto, sussurrou-lhe enquanto era entoado um dos hinos: "O que você está fazendo? Está querendo ver se há alguém que já ouviu antes o seu sermão?" "Não", respondeu o idoso homem. "Estou observando para ver se há alguém que não ouviu antes. Se um sermão seu já tiver sido ouvido por muitas pessoas, não o pregue novamente." Lembro-me bem da última vez em que ouvi certo pregador bem conhecido. Quando ele anunciou o seu texto, o pastor que estava assentado ao seu lado fez para mim um gesto com a cabeça e disse: "Vamos fazer uma excursão esta noite." Disse eu: "Sim, sei que vamos." "O quê?" disse ele. "Você também já ouviu esse sermão?" Retruquei: "Já ouvi pregá-lo 3 vezes em sua ex-igreja. Também já o li por diversas vezes no jornal que ele publica." O fato é que a maioria das pessoas presentes na ocasião, era uma conferência formada principalmente de ministros e diáconos de toda a região do país, já tinham ouvido e lido aquele sermão provavelmente mais de uma vez. Por que os homens costumam fazer isso? Sejamos justos em tudo isso. Não se precipite em condenar imediatamente esses homens, para que um dia você não se ache em situação idêntica e suas próprias palavras se voltem contra você. Há muitas razões para isso. Uma das razões é a preguiça. Isto jamais é uma desculpa e não deve ser usado como argumento. Mas, às vezes, a preparação se torna verdadeiro pânico. O homem que acabei de mencionar me revelou que, naquele dia, ele estava em uma espécie de pânico. Ele disse a alguns de nós, no final do culto, que havia preparado um sermão especial para aquela grande ocasião. No entanto, não se sentiria muito bem de saúde no fim da semana.
Assim, chegado o instante de subir ao púlpito, perdera a sua confiança no novo sermão e, em um momento de pânico, preferira depender de sua antiga obra-prima. Infelizmente, ele se tornara culpado de fazer isso com muita frequência. Naturalmente, não se pode excluir certo elemento de soberba em tudo isso. Um homem pode estar mais preocupado com a sua própria reputação como pregador do que com a transmissão da verdade. É uma questão sutil e jamais devemos permitir que o orgulho assuma o comando. Por conseguinte, se você tiver de repetir certos sermões, mantenha um registro do que está fazendo, pois, em caso contrário, quase certamente enfrentará graves dificuldades. Termino esta sessão com outro episódio que envolve o homem ao qual acabo de referir-me, um homem que não mantinha qualquer registro dessa natureza. Eu conversava certo dia com um ministro de uma grande igreja de uma cidade do interior. Falávamos justamente sobre o referido pregador, e meu interlocutor disse: sim, convidei-o para vir pregar no aniversário da minha igreja há alguns anos. Ele pregou sobre aquele texto que diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Bem, todos pensamos que foi a maior pregação que já ouvíramos. Portanto, quando no ano seguinte levantou-se a questão de quem deveríamos convidar como pregador de nosso aniversário, não houve qualquer discussão. Antes, todos concordamos prontamente que deveríamos convidar o mesmo homem. Escrevemos para ele que aceitou o convite e veio no segundo ano. No grande dia, ele se levantou para pregar e anunciou o seu texto: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Bem, apesar disso, a pregação foi muito boa e pudemos apreciá-la muito, embora tivéssemos ficado um tanto desapontados. Quando chegou a hora de decidir sobre qual pregador convidaríamos para o terceiro aniversário, houve bastante debate. Alguns desejavam convidar o mesmo homem, mas outros se opunham em face do que ele fizera. No entanto, após intensa discussão, ficou decidido que lhe daríamos outra chance. Todos incorremos em equívocos, vez por outra, e por isso não devíamos condená-lo por causa de um deslize. Assim ele veio no terceiro ano e anunciou o seu texto: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Naquela altura, concluiu meu amigo, começamos realmente a sentir que estávamos sofrendo. Por isso, nunca mais o convidamos. A lição é: mantenha um registro. Agora, focalizaremos outro assunto que considero extremamente interessante, ou seja, o caráter dos sermões. O que quero dizer com isso é que cada sermão tende por ter seu próprio caráter. Esta é uma das mais misteriosas questões. Você prepara o sermão e o compõe, mas o sermão parece ter seu próprio caráter. Fiquei admirado em saber, durante longo e agradável diálogo que tive recentemente com um romancista, que ele descobriu exatamente a mesma coisa no caráter de seus romances. Tenho grandes dificuldades com romances, disse ele. Ele não conseguia manter alguns deles em seu devido lugar. Antes senti que os romances se inclinavam por manuseá-lo. A despeito de serem criações suas, tinha um caráter tal, com individualidade e personalidade muito próprias, que praticamente o controlavam, ao invés de ele mesmo controlá-los. A mesma coisa ocorre com os sermões. Como explicar esse fenômeno, não sei dizê-lo, mas é um fato indiscutível. Alguns sermões pregam-se a si mesmos, e o pregador tem pouco a fazer. Os sermões parecem pregar a si mesmos e jamais nos decepcionam. Infelizmente, isso só acontece com alguns deles. Existem outros, e não sou capaz de explicar a diferença entre eles, que exigem um manuseio bastante cuidadoso, pois se não os manusearmos com cuidado, eles quase nos matarão. Alguns sermões quase me exauriram na introdução e precisei de muito tempo para conhecê-los e compreendê-los, de modo que os manuseasse corretamente, em vez de ser manuseado e dominado por eles. Várias vezes já fiz sermões que me arrebataram de tal modo na introdução que, quando chegou o momento de abordar algo realmente importante, sobretudo o clímax, descobri que já estava muito cansado e exausto, não podendo apresentar o assunto com justiça. Há um caráter bem definido em cada sermão, e você tem de familiarizar-se bem com o seu sermão. Este é um ponto de grande valor. Lembro-me de um velho pregador que estava no fim de seus dias, quando eu ainda era muito jovem. Ele sempre comparava os sermões com cavalos. Na juventude, ele montara muitos cavalos, como o homem do campo que era, e invariavelmente,
Ao falar sobre sermões e sobre a pregação, ele utilizava-se da analogia da arte de montar cavalo. Lembro-me de tê-lo ouvido certa vez após um culto bastante ruim. O velho sermão derrubou-me da sela. Desde o princípio eu senti que isso acabaria acontecendo. E ali estava eu, deitado em terra. O sermão o derrubara da sela, como se fora um cavalo. Em tudo isso, há uma grande verdade. Por conseguinte, meu conselho é: procure conhecer bem os seus sermões. Assim você saberá o tipo certo de sermão para uma ocasião específica. Saberá também qual o sermão exato para o estado ou a condição física particular em que você estiver. Todos esses fatores participam da questão e têm profunda importância. Para alguns, falar desta maneira pode soar falta de espiritualidade, mas eu lhes asseguro que elas possuem grande importância prática. Continuamos vivendo na carne e temos este tesouro em vaso de barro. Qualquer consideração que contribua para tornar a pregação mais eficaz não pode ser desprezada. Hesitei muito em fazer comentários a respeito de meu próximo ponto: pregar sermões de outrem. Mas sinto que preciso mencionar a isso porque estou seguro de que isso é uma prática bastante comum. Cabe-me apenas um comentário sobre este problema. Isto é algo totalmente desonesto, a menos que você reconheça publicamente o que está fazendo. Nunca pude entender como um homem pode viver tranquilo em si mesmo quando prega sermões alheios, sem reconhecer publicamente o que está fazendo. Esse homem recebe os louvores e os agradecimentos das pessoas. No entanto, ele sabe perfeitamente bem que não é o autor do sermão. Ele é um ladrão, um grande pecador. Mas, conforme eu dizia, o que me admira é que tal homem possa viver em paz consigo mesmo. Quanto a este assunto, há alguns aspectos estranhos que nos chamam a atenção. Por exemplo, há um famoso episódio que envolveu o Sr. Spurgeon e um dos estudantes de seu colégio. O estudante foi trazido à presença do Sr. Spurgeon para que fosse repreendido. Aquele jovem vinha pregando em diversas igrejas aos domingos e já haviam chegado ao colégio notícias sobre a sua pregação. Alguns diziam que sua pregação era excelente. Também começavam a surgir algumas críticas no sentido de que o jovem estava pregando repetidas vezes um sermão do Sr. Spurgeon. É evidente que o próprio diretor do colégio tinha de cuidar do problema. Por isso mandou chamar o jovem. O diretor lhe disse: ouvi dizer que você anda pregando um dos sermões do Sr. Spurgeon. É verdade? O moço replicou: não, senhor, não é verdade. O diretor continuou a pressioná-lo por algum tempo, mas ele persistia em afirmar que aquilo não era verdade. A situação prosseguiu por algum tempo até que, finalmente, o diretor sentiu que a única coisa que lhe restava a fazer era levar o jovem à presença do próprio Sr. Spurgeon. Assim foram vê-lo, e o caso foi exposto ao Sr. Spurgeon. Ora, disse-lhe Spurgeon, você não precisa ficar assustado. Se for honesto, não será punido. Todos somos pecadores, mas queremos chegar aos fatos. Você tem pregado um sermão sobre tal texto? Sim, senhor. E você tem dividido o material desta maneira? Sim, senhor. E você afirma que não está pregando o sermão meu? Assim é, senhor. O interrogatório se estendeu por algum tempo até que o Sr. Spurgeon já estava começando a sentir-se um tanto impaciente, portanto disse ao jovem: bem, então você está dizendo que é o autor desse sermão? Oh, não, senhor, replicou o jovem. Bem, de quem é o sermão? É um sermão de William J. Debate, senhor, disse o estudante. Ora, J. havia sido um famoso pregador e Bate, no início do século XIX, e alguns de seus sermões haviam sido impressos em 2 volumes. Espera um minuto, disse Spurgeon. E voltando-se para sua biblioteca, puxou de um estante um de seus volumes. Lá estava o sermão exato, o mesmo texto, as mesmas divisões, tudo era a mesma coisa. O que acontecera? O fato é que o Sr. Spurgeon também pregara um sermão de William J. e chegara mesmo a imprimi-lo justamente com outros de seus sermões. A única explicação do Sr. Spurgeon para isso era que já tinha passado muitos anos desde que lera os 2 volumes de sermão de J. Por isso, ele se esquecera completamente daquele sermão em particular. Podia dizer com toda honestidade que não tinha consciência do fato de que, ao pregar aquele sermão, estava pregando um dos sermões de William J.
estava registrado inconscientemente em sua memória. O estudante foi absolvido da acusação de estar pregando um dos sermões do Sr. Spurgeon, embora continuasse culpado de plágio. Existe outra história muito boa, que repito aqui para consolo de qualquer pregador em necessidade ou de qualquer homem em desespero, especialmente para os pregadores leigos. Trata-se de outro episódio que envolve o Sr. Spurgeon, o qual, conforme sabemos, era dado à fase de depressão. Ele sofria de gota e essa condição é frequentemente acompanhada por certo elemento de depressão. Durante um daqueles períodos, o Sr. Spurgeon sentiu-se tão deprimido que achou que não podia pregar e, de fato, que não estava preparado para pregar. Portanto, recusou-se a pregar no tabernáculo no domingo seguinte e retirou-se para o interior, para sua antiga casa em Essex. No domingo pela manhã, ele se arrastou até um assento no fundo de um pequeno templo que frequentara quando menino. Um leigo estava pregando naquela manhã e o pobre homem passou a pregar um dos seus sermões impressos do Sr. Spurgeon. No momento em que o bom homem terminou, o Sr. Spurgeon precipitou-se para ele com lágrimas no rosto e agradeceu-lhe muito. O pobre homem disse: Sr. Spurgeon, não sei como olhá-lo de frente. Acabo de pregar um dos seus sermões. Não me importa de quem é o sermão, disse o Sr. Spurgeon, pois tudo quanto sei é que a sua pregação desta manhã me comoveu, de que eu sou um filho de Deus, de que estou salvo pela graça, de que todos os meus pecados estão perdoados e de que fui chamado para o ministério, estou pronto para voltar e começar a pregar novamente. Seu próprio sermão, por meio dos lábios, da boca e da língua daquele pregador leigo, fizera-lhe aquele milagre. Segundo penso, esta é a única justificativa para tal prática. No entanto, seja-me permitido adverti-lo a que exerça cautela. Atravessei o Atlântico em 1937 na companhia do amado evangelista Mel Trotter, de Grand Rapids. Após uma vida de pecado e opróbrio, ele foi convertido de maneira poderosa e se tornou superintendente de uma grande obra, Rescue Mission Hall. Contou-me com grande satisfação o seguinte caso. Estivera trabalhando arduamente durante certa semana, falando, organizando a obra e aconselhando muitas pessoas em dificuldade. Ora, ele não era um homem estudioso e não tivera muito tempo para preparar-se devidamente para o domingo. Já tinha preparado seu sermão para o domingo à noite, mas não podia pensar em coisa alguma para o culto matinal. Teve de recolher-se ao leito no sábado à noite, naquele estado intranquilo, sem um sermão para o domingo pela manhã. Por conseguinte, levantou-se bem cedo, na manhã de domingo, mas apesar disso, nada lhe ocorria e ele não sabia o que fazer. Finalmente, em desespero, resolveu que teria de pregar um dos sermões de seu amigo, o Dr. G. Campbell Morgan. Portanto, subiu ao púlpito e dirigiu a reunião de maneira usual, hinos, leitura bíblica, orações, etc. Quando a congregação estava quase terminando o hino que antecedia o sermão, Mel Trotter viu abrir-se uma porta nos fundos do edifício e, para seu total desalento, entra Campbell Morgan, que assentou-se nas últimas fileiras de bancos. Nada mais restava a ser feito e Mel Trotter pregou o sermão. Terminada a reunião, Campbell Morgan dirigiu-se para ele e agradeceu-lhe calorosamente pelo sermão. Que é isso? Disse Mel Trotter. Você não reconhece um de seus próprios filhos simplesmente porque desta vez está com a roupagem minha? No ano de 1936, no segundo domingo de agosto, estávamos como família no gozo de um feriado no oeste do país de Gales. A única igreja que existia ali era anglicana, por isso fomos até lá com o fazendeiro e sua esposa, com quem estávamos hospedados. Quando, eventualmente, o ministro subiu ao púlpito para pregar o sermão e anunciou o seu texto, minha esposa fez-me um aceno, porque, na realidade, aquele havia sido o primeiro texto sobre o qual eu pregara na capela de Westminster, na ocasião de minha primeira visita ali, no último domingo de 1935. Por causa disso, suponho, e pelo fato de que eu era estranho nos púlpitos londrinos, o meu sermão foi impresso em 2 ou 3 jornais e periódicos religiosos. A minha esposa, tendo lido aqueles jornais, conhecia perfeitamente aquele sermão. O ministro anunciou o texto e começou a pregar. Lamento ter de dizer que ele tentou pregar o meu sermão. Eu estava ali, ouvindo-o. Ele não me conhecia e nunca me vira antes. Fiz o que estava ao meu alcance para evitar encontrar-me com ele durante a semana seguinte. Mas um dia o nosso anfitrião o trouxe à nossa sala e fez as devidas apresentações entre nós.
Embora não tivesse ficado impressionado pela maneira como ele manuseara o meu sermão, era mister que eu agora lhe desse a nota máxima devido à maneira como lidou com a situação. Sem demonstrar qualquer embaraço, ele me olhou diretamente nos olhos e disse: "Alegra-me por conhecê-lo, pois tenho ouvido falar a seu respeito por muitas vezes. Se ao menos eu soubesse que você estava aqui, eu lhe teria pedido que trouxesse a mensagem no culto. Verdadeiramente, ele já tem seu galardão. Eu não o traí. Mas isso poderá acontecer com você se pregar os sermões de outrem. Minha esposa sabe de uma história que ilustra um outro perigo possível. 2 pregadores vieram, em 2 domingos sucessivos, pregar na igreja onde ela era membro e pregaram o mesmíssimo sermão. A pergunta é: qual deles era o seu autor? A resposta provável é: nenhum nem outro. A maior probabilidade é que ambos tomaram-no emprestado ou plagiaram-no. Mas é assim que acabamos sendo apanhados. Um comentário adicional: alterar o texto não basta. Qualquer ouvinte dotado de discriminação será capaz de detectar o que você está fazendo neste aspecto. Acrescentar algumas de suas próprias ilustrações ou histórias a um sermão plagiado também não encobre o erro. Conheci um homem que declarava que seu método consistia em ler um sermão de Spurgeon 3 ou 4 vezes, alguns dias antes do domingo, para então pregá-lo. Como você vê, dizia ele, não estou pregando o sermão de Spurgeon. O sermão apenas passou pela minha mente. É assim que tentamos racionalizar nossos pecados, mas conseguimos apenas evidenciar o tipo de mente que possuímos. Apenas mais uma palavra sobre este assunto. Se você tiver de pregar o sermão de outro homem, se estiver em real desespero em alguma ocasião e sentir que não há outro recurso e que não pode fazer outra coisa em favor de seus ouvintes, evite ter a mesma atitude de um pobre pregador que certa vez conheci no sul do país de Gales. É provável que falarei uma verdade literal ao dizer que ele nunca esteve fora do país de Gales, talvez nem mesmo na Inglaterra, quanto menos em qualquer lugar do exterior. Esse homem, certo domingo pela manhã, leu o seu texto e começou o seu sermão com as seguintes palavras: "Quando me pus de pé, um dia desses, no começo do vale do rio Ioning." Noutras palavras, aprenda o que deve excluir se estiver plagiando. Se o ministro que pregou aquele meu sermão tivesse um pouquinho de bom senso, jamais teria começado exatamente com a minha primeira frase. Mas foi o que ele fez. Ainda me lembro disso porque o episódio fixou-se em minha mente. A frase dizia: "Um excelente assunto para ser discutido em uma reunião de associação de igrejas." Aquele ministro nunca realizou uma reunião de associação de igrejas. Eu já havia realizado esse tipo de reunião, por isso introduzi meu tema com essas palavras. Evite coisas desse tipo. Se sentir em qualquer momento que deve pregar o sermão de outro indivíduo, mas se quiser agir corretamente, conta aos ouvintes sua dívida para o autor do sermão. Passemos agora a algo de muito mais importante, o romance da pregação. Nada existe que se lhe compare. É a maior obra do mundo, a mais emocionante, a mais excitante, a mais recompensadora e a mais maravilhosa. Não conheço nada comparável ao que o pregador sente quando se dirige ao púlpito com um novo sermão a cada domingo pela manhã e à noite, especialmente quando sente que leva uma mensagem da parte de Deus e anela por comunicá-la ao povo. Isto é algo que ninguém pode descrever. Repetir aquele sermão em outro lugar jamais produz tantos resultados. Essa é a razão por que advogo tão ardentemente um ministério longo e regular no mesmo lugar. Receio que isto é algo que nunca experimentarei novamente, porque me aposentei do ministério pastoral. Nada existe que lhe seja igual. Pode-se sentir muito prazer pregando em outros lugares, mas esta experiência especial, que resulta do relacionamento entre o pregador e o seu povo, que resulta da preparação do pregador e de vários outros fatores, é algo peculiar ao ministério regular em uma única igreja. Outro aspecto desse elemento romântico consiste nas intermináveis possibilidades envolvidas em um culto. Ou, se você assim o preferir, o elemento de incerteza em um culto. Existe algo de glorioso, mesmo em referência à incerteza, porquanto, se você é um pregador autêntico, nunca sabe, de fato, o que acontecerá quando subir ao púlpito. Se você for um palestrante, conforme já expliquei, saberá
o que pode acontecer, mas se for pregador, não o saberá sob hipótese nenhuma. Passará pelas experiências mais admiráveis. Talvez subirá ao púlpito, sentindo-se perfeitamente bem, confiando na preparação e antecipando um bom culto somente para ter um culto inadequado. Mas há algo maravilhoso até nisso, porque demonstra que você não é a única pessoa que está no controle das coisas. Talvez chegue a pensar que estava no controle, mas descobre que isso não é verdade, sendo lembrado de que estava sob o controle de Deus. Mas no sentido oposto, e graças a Deus por isso, você pode entrar no púlpito sentindo-se mal, sentindo-se nervoso, consciente de uma preparação insuficiente por diversas razões e, repentinamente, tudo passa a correr bem, incluindo o aspecto físico. O efeito da pregação sobre a própria saúde é algo simplesmente notável. Aqueles que leram o diário de Whitefield observaram que ele fazia referências frequentes a este assunto. Ele não se sentia bem, o seu coração lhe causava problemas e em seus últimos anos, o seu peso excessivo, e você lê no diário de Whitefield, ou em carta dirigida a alguém, uma declaração mais ou menos nestes termos: não me sentirei bem novamente se não tiver um bom suadouro no púlpito. Isto lhe endireitou as coisas tantas vezes. Um bom suadouro no púlpito. Já disse com frequência que os únicos suadouros que tive foram no púlpito. Isto é algo que acontece literalmente. O pregador é revigorado e restaurado em sua saúde e forças por meio da pregação, e quase não conhece a si mesmo. Não conheço nada melhor do que isto. Não importa quão fracos ou desanimados estejamos ao subir ao púlpito, podemos sair dali homens completamente diferentes. Quero acrescentar a isso uma qualificação que, uma vez mais, é algo que me tem causado muito interesse através dos anos. Houve ocasiões em que, num sábado, eu podia dizer o que aconteceria no domingo. Note que eu disse ocasiões, pois certamente não se trata de uma experiência regular. Quando o pregador se sente arrebatado e comovido durante a preparação do sermão, geralmente descobre que o mesmo acontece quando está pregando. Enfatizo que isso ocorre quando nos sentimos arrebatados e comovidos, e não quando compusemos bem o sermão. Depois de sermos despertados desta maneira, a mensagem que estamos preparando vem com poder sobre nós e faz algo em nós. Então, o mais provável é que ela fará o mesmo nos ouvintes. Sempre que eu me sentia arrebatado e comovido em meu escritório, geralmente eu sabia que algo extraordinário aconteceria no domingo. E assim era. Dentro deste assunto de romance da pregação, menciono de novo aquilo a que já me referi anteriormente, quando eu dizia que, enquanto pregamos, o tema vai se desenvolvendo. Essa é igualmente uma das experiências mais arrebatadoras e maravilhosas, capaz de infundir no pregador o senso de admiração. É algo deveras extraordinário, e o pregador não tem nenhum controle sobre isso, ela apenas acontece. Tenho descoberto com frequência que, ao subir ao púlpito com um sermão devidamente preparado enquanto pregava, o meu primeiro ponto se desdobrava por si mesmo em um sermão completo. Muitas vezes saí do púlpito consciente de que tinha nas mãos uma série de sermões que eu antes não percebera. E, posto que minha primeira divisão se transformara em um sermão completo, eu podia observar que isso também ocorreria com as demais divisões. Assim, eu teria uma série inteira. Ora, eu não tinha observado isso durante a preparação, mas, enquanto pregava, tudo aquilo se descortinou diante de meus olhos. Isso não é verdadeiramente romântico? Enquanto estas coisas acontecem com você, nunca lhe faltará material. Você nunca ficará desesperado à procura de um sermão. De fato, atingirá o estágio em que ansiará pela chegada do domingo seguinte, anelando por aquele dia. Ora, falo isso com base na mais pura experiência para a glória de Deus. O que o pregador nunca teria pensado ou mesmo imaginado começa a ocorrer repentinamente no púlpito, enquanto ele está apresentando o sermão. Ele é tomado por um senso de admiração, gratidão e alegria indizível. Não há nada que se compare a isso. Também existe, por assim dizer, o lado oposto desse tipo de experiência. Tem havido ocasiões em que me senti restringido, incapaz de pregar todo o sermão que eu havia preparado. Fui levado a desenvolver e apresentar o sermão de maneira modificada. Por isso, às vezes, tive de reajustar a série que eu planejara. Ou, às vezes, estou pensando em uma ocasião específica. Desci do púlpito,
após ter pregado apenas a metade do sermão que preparara. Não pude realmente entender o que ocorrera na ocasião a que me refiro. No entanto, aconteceu. Assim, de certo modo, eu já estava preparado para a manhã do domingo próximo. Chegou a manhã do domingo seguinte e preguei a parte restante do sermão original, parte essa que, por sua vez, se tornara em si mesma um sermão completo. Também descobri que estava desfrutando de uma liberdade incomum. No fim do culto, alguém se aproximou de mim e me disse que um visitante desejava muito falar comigo. Parecia tratar-se de um ministro. Vi aquele ministro que morava a milhares de quilômetros de distância. Estava tão comovido que dificilmente podia falar. O que acontecera? Por que estava tão comovido e tocado? Aquele homem tinha certeza de que Deus o trouxera ali, de tão longe, para que ouvisse aquele sermão em particular. Já me referi a este incidente no prefácio de um livro intitulado Fé Provada, mas vale a pena repeti-lo aqui. Estou certo de que aquele ministro estava com razão. Mas eis o que me encheu de espanto. Se não tivesse agido no domingo anterior da maneira que já descrevi, e se não tivesse sido impelido de pregar todo o meu sermão, teria pregado no domingo anterior o que aquele homem ouvia agora. No entanto, eu fora restringido. E Deus me permitiu pregar apenas a metade do sermão no domingo anterior. A outra metade ficara reservada para agora. Conforme já disse, eu havia me sentido um tanto perturbado com o que ocorrera, mas agora tudo ficava perfeitamente claro para mim. Não controlamos a situação. Esse controle pertence a Deus. É nesse estágio que entra em cena o romance da pregação. Não temos qualquer ideia do que pode estar acontecendo. Eu nunca ouvira falar sobre aquele homem e nada sabia a respeito dele. Mas o que ele ouviu naquela manhã pode ter sido preparado especialmente para ele. O que eu havia estabelecido em meu plano original não seria adequado à situação dele. Pode haver algo que se compare com isso? Há algo tão emocionante quanto a isso? Esse é o tipo de coisa que acontece com um pregador. E quanto maior for a nossa experiência a respeito, tanto maior será a nossa admiração, bem como a nossa gratidão a Deus por nos ter chamado para esse ministério tão glorioso. No nível prático, alguém poderia indagar: o que devemos fazer quando, repentinamente, o pregador se dá conta de que isso está acontecendo enquanto ele prega? Você descobrirá que tem de pensar com rapidez para levar a bom termo o sermão que está sendo apresentado, o qual, por sua vez, tem de ser desenvolvido enquanto você o prega. Terá de transformá-lo em uma entidade autônoma e reformulá-lo quanto a certos aspectos, fazendo determinadas adições e elaborações para levá-lo à conclusão e ao clímax. Não pode deixá-lo em estado incompleto, antes precisará desdobrá-lo até a conclusão e aplicação. Tudo isso, como é óbvio, deixa implícito o elemento de liberdade enquanto proferimos o sermão, e a habilidade de fazer isso cresce com a experiência. Outro elemento que faz parte deste romance da pregação é que nunca sabemos quem ouvirá o pregador. Você nunca sabe o que acontecerá com aqueles que o ouvem. Aquela ocasião talvez seja um momento de conversão na vida de uma pessoa. Graças a Deus, isto não é incomum. Os tolos que vieram para escarnecer ficaram para orar. Pessoas que vêm ao culto em total desamparo saem jubilosas, convertidas, regeneradas, novos homens e mulheres. Toda a vida dessas pessoas é transformada. E você esteve envolvido nisso, realizou um papel nisso. Pode haver algo comparável a isso? Não existe nada semelhante, nada em absoluto. É a coisa mais maravilhosa que pode acontecer a um ser humano. Você está ali, entre uma alma e Deus. Questões eternas são abordadas e destinos eternos são determinados. Outra experiência bem frequente é que as pessoas o procurarão ao terminar o culto e lhe dirão: sabe uma coisa? Isto é espantoso. Se o Senhor conhecesse a minha ou a nossa situação, não poderia ter pregado de maneira mais direta para o meu caso. Aquele sermão era exatamente o que aquelas pessoas necessitavam. Um problema, uma perplexidade, uma dificuldade, uma tragédia as oprimia. Mas você lhes deu as palavras que elas precisavam. Tenho como amigo um excelente pastor que mora em outro país. Ele tem sido perseguido tão constantemente que se viu forçado a mudar. Ele e seus familiares tensionavam mudar para outro país.
No entanto, estavam de passagem por Londres e aconteceu que vieram a um de nossos cultos certa manhã de domingo. Naquele tempo, eu nunca ouvira falar sobre eles e não os conhecia de maneira alguma. No entanto, fui impulsionado a dizer algo que falou diretamente ao coração deles. Era apenas uma parte da exposição do texto escolhido e uma aplicação geral desse texto. Aquele homem virou-se para sua esposa e ela para ele. Terminada a pregação, disseram um ao outro: essa é a nossa resposta. A resposta é que não deveriam ir para o outro país por enquanto. Convinha-lhes voltar à sua própria terra, onde tinham sido tremendamente perseguidos, a fim de encará-la e lutar contra ela. Assim o fizeram e foram honrados no seu ato. Mas eu nada soube de tudo aquilo, exceto quando eles mesmos me contaram anos mais tarde. Essas experiências nos levam a pensamentos que, com muita frequência, jazem profundos demais para as lágrimas. Deixe-me terminar esta sessão contando aquele que considero o exemplo mais notável de todos os que já tive o privilégio de vivenciar. Foi algo que, de fato, aconteceu durante uma oração e não durante um sermão. Conheci um pobre homem que se convertera de uma terrível vida de pecado e se tornara um cristão excelente. Isso aconteceu quando eu estava no sul do país de Gales. Mas, posteriormente, infelizmente para ele, por diversas razões, aquele pobre sujeito se desviou e recaiu muito profundamente no pecado. Abandonou sua esposa e filhos para viver com outra mulher de caráter vil. Mudaram-se para Londres, onde viviam em pecado. Desperdiçou seu dinheiro chegando a voltar para casa e mentir à sua esposa somente para obter mais dinheiro. A casa em que ele vivera com a sua família estava registrada no nome dele e da esposa, mas ele conseguiu alterar o registro para que ficasse somente no seu próprio nome. Em seguida, ele vendeu a casa para ficar com o dinheiro. Portanto, ele se entranhara profundamente na terra distante, cometendo pecados terríveis. Mas todo o dinheiro acabou e sua amante o abandonou. Ele se sentia tão completamente desgraçado e envergonhado que resolveu cometer suicídio, achando que nesse profundo estado de arrependimento seria perdoado por Deus. Mas ele não podia perdoar a si mesmo e achava que não tinha direito de procurar novamente os seus familiares. Assim, resolveu solenemente encaminhar-se para a ponte de Westminster, para atirar-se no rio Tamisa. De fato, ele se encaminhou para lá, mas no momento em que aquela alma atribulada chegava à ponte, o Big Ben soou meia hora depois das 6 horas e 30 minutos. De repente, lampejou em sua mente um pensamento, levando-o a dizer para si mesmo, exatamente agora que ele, referindo-se a mim, estava subindo ao púlpito para o culto da noite. E desse modo ele resolveu que viria à igreja para ouvir-me uma vez mais antes de dar fim à sua vida. Percorreu a distância até a capela de Westminster. Em cerca de 6 minutos, entrou pela porta da frente, subiu os degraus e estava chegando à galeria, quando ouviu as seguintes palavras: Deus, tenha misericórdia dos desviados. Proferi essa súplica em minha oração, e elas foram literalmente as primeiras palavras que ele ouviu ali. Imediatamente, tudo foi corrigido em sua vida. Ele não somente foi restaurado espiritualmente, mas também tornou-se ancião de uma igreja nos subúrbios de Londres e prestou ali um excelente serviço durante vários anos. Ora, que significa isso? Significa que estamos nas mãos de Deus. Portanto, qualquer coisa pode acontecer. Para Deus, nada é impossível. Peça grandes coisas a Deus. Era o que William Carey costumava dizer. E espere grandes coisas de Deus. Ele o guiará de surpresa em surpresa. Não existe romance comparável ao da obra do pregador. É uma estrada ao longo da qual existem muitas ciladas de Betel, uma estrada que constantemente nos faz lembrar as palavras de Francis Thompson. Volvam ao menos uma pedra e comecem a voar.